que aí a gravação já manda para mim uma listinha do que está no chat. Então, você que está presente, bota o presente no chat lá, por favor. Vamos orar, né? Já estamos orando em espírito, já estamos orando em jejum, já estamos orando em louvor, mas vamos orar de modo específico aqui agora por essa aula. Quem gostaria de orar, por favor? Quem? Vamos lá? Olá! Senhor Deus, nosso Pai. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus. Somos gratos porque até aqui nos ajudou o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, ó Deus. Muito obrigado por tamanha misericórdia, ó Deus. Prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra, Deus. Usa o Teu servo, ó Pai, para falar grandemente sobre o que o Senhor quer transmitir para nós, Senhor, e abra o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos por cada vida aqui, cada família, Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos hoje, então, conversar sobre Tiago, capítulo 1, e uma parte do capítulo 2. Se der tempo, a gente faz todo o capítulo 2. Mas, para ter certeza de que vai dar o link, eu queria pegar o capítulo 1, do 19 em diante, e o capítulo 2, do 14 em diante. Aí, depois, se der tempo, a gente volta no 1 ao 13. Se não der tempo, a gente deixa esse de 1 a 13 para emendar com o capítulo 3, tá bom? Por quê? Porque tem uma conexão aqui entre o final do capítulo 1 e o final do capítulo 2, tá bom? Então, é isso que nós vamos tratar hoje. Eu vou começar lendo aqui Tiago 1, 14. Quando eu chegar no final do capítulo, eu vou pedir alguém para ler Tiago 1, 19. Não, desculpa. Nós paramos Tiago 1, 16. Tiago 1, 16, eu vou começar. E depois, do final do capítulo 1, nós vamos do 2, 14 em diante, tá bom? Então, Tiago 1, 16 diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O capítulo 2 diz assim, no verso 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, porém não lhe der nada, que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato.
Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Só um minutinho. Não sei se a iluminação aí melhorou, acho que sim. Bom, esse texto de Tiago, então, talvez seja um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido, e é um texto que nós vamos chegar nele, mas tudo que vem antes, né, tá já avisando ele ali. Na aula passada, deixa eu só colocar a apresentação. Na aula passada, nós estávamos falando sobre o seguinte, era sobre Tiago 1, né? É a mesma apostila, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Está aparecendo para vocês aí? Tá ok? Ou tá pequeno? Tá bom? Tá. Aí a gente falou sobre Tiago 1:2, depois falamos sobre Tiago 1:7, depois falamos sobre 1:10 e falamos sobre 1:14, tá? Agora, não vai ser nessa linha o tempo todo, não. É só para concluir essas perguntas que eu já tinha mandado, só as do capítulo 1. Capítulo 2 nós vamos fazer sem nenhum quiz, sem nenhuma pergunta, tá bom? Mas a questão 5, que está aí dizendo respeito ao capítulo 1, verso 17, é um texto que as pessoas meio que passam batido, as pessoas não comentam muito, mas ele é muito, muito importante. Olha só. Tiago 1:17 afirma que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Como explicar, então, o talento de pessoas que não creem em Deus? Porque se a pessoa tem um dom, tem um talento que é perfeito, e se a gente entende, então, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, como é que explica alguém que, em tese, não é de Deus e tem o talento e tem o dom? Então, vamos lá. Naquela linha de mandar para mim o WhatsApp, tá? Podem mandar no meu privado. Letra A, se você vai responder 5A, se você achar que as pessoas que não creem em Deus não podem receber dons de Deus. Portanto, é o diabo que está enganando as pessoas com dons que parecem bons, mas não são. Se você acha que se tem alguém, mau caráter, que tem um talento lindo, maravilhoso, que é o diabo que deu para ela, que é o diabo que está enganando, que esse dom não vem de Deus, você marca 5A. Se não, pode ser que sua resposta seja 5B. O talento de pessoas não crentes não vem de Deus, nem do diabo, é delas mesmas e não pode ser algo bom, porque toda boa dádiva só pode vir de Deus. Se você acha que é isso, manda para mim 5B. A resposta 5C. Tudo que é bom vem de Deus e só os filhos de Deus podem receber do Pai das Luzes. Se uma pessoa é abençoada com uma boa dádiva, é porque essa pessoa é de Deus, mesmo que ainda não saiba. Manda para mim 5C se você achar isso. 5D seria: uma pessoa não crente pode receber uma boa dádiva de Deus, pois ele é Criador e Senhor de toda a terra, tem propósito na vida de todos e ama todos, crentes e não crentes. Se você acha que é isso, manda para mim um 5D. Se não, pode ser que sua resposta seja 5E. Deus é bom e tudo que é bom vem dele, mas Deus também é justiça e tudo que é mal também procede dele, de modo que não importa se algo é bom ou ruim, tudo vem de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você acha que é 5E, manda para mim. Eu vou dar um tempinho para você mandar e nós vamos conversar antes de passar para frente. Eita, porra inteligente, ó. Não era fácil, né? Mas alguns têm dúvida, é isso mesmo. É bom ter dúvida que aí a gente fala.
Isso. Manda, 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 manda. Manda, manda, manda. Vou brincar com vocês na minha tela aqui, tentar pôr mais gente. Ah, do jeito que eu fiz, eu fico dividindo a tela, né? Com a apresentação. Eu vou mudar. Eu vou pôr a apresentação inteira. Ok? Podemos conversar? Eu queria ver, então, aí a Flaviana e a Carolina falar sobre a resposta e por quê. E, enfim, comentem para nós. Carol Ketri e Flaviana Barbosa, por favor. Ei, Túlio. Ei, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Então, Túlio, eu escolhi aqui, eu li rapidinho que eu estava resolvendo outra coisa, mas deu tempo aqui. Eu escolhi a letra D. Eu não estou conseguindo ler aí. Não está aparecendo para mim. Desculpa, eu tirei, desculpa. É porque eu estava fazendo aquela correção, que eu estava parecendo pequenininho. Aí agora eu vou colocar maior. Agora sim, agora apareceu. Eu escolhi a letra D. Uma pessoa não crente pode receber uma dádiva de Deus, pois ele é o Criador e Senhor de toda a terra. Tem propósito na vida de todos e ama a todos, crentes e não crentes. A gente vê a questão da dádiva de Deus aí. Nossa, tá. Não tô conseguindo ver aqui. A gente vê a questão da dádiva de Deus, porque Deus, ele ama a todos. A gente pode ver até mesmo aí no mundo secular, pessoas super talentosas. E eu creio que isso é um dom de Deus mesmo, que ele entregou para essas pessoas. E como a gente vê aqui, Deus, ele tem propósito na vida de todas as pessoas, né? Crentes e não crentes. Joia! Muito bom, Flaviana. E a Carol? Bom dia. Eu fiquei bem alegre, né? Que eu também acredito que... Ei, Carol! Eu acredito que Deus conceda também os dons, né? As pessoas também que sejam independentes se assim ou não. Porque eu acredito que, assim como falou, toda boa dádiva de Deus, e também sejam os dons, também sejam para adorar Ele. Acho que a diferença está em como a gente usa esses dons, né? As pessoas que não conhecem a Ele, pode ser que eles não usam para adorar Deus, da mesma forma que a gente que conhece, nós usamos, mas independente disso, os dons são para adorar Ele. Então, Deus concede os dons independente se a pessoa é crente ou não, para adorar, mesmo que eles não usem dessa forma. Amém. Quem mais quer falar a respeito? Tá tranquilo, né? Alguns marcaram a letra E. Deixa eu ver, quem marcou a letra E quer falar ou já aceitou que é a D mesmo aí, as pessoas que marcaram E? Umas 2 ou 3 aí. Tá tudo bem? Por que eu não acho que é a E, gente? Porque a E fala que tudo que é bom ou é ruim vem de Deus, no sentido, talvez, do que Jó disse, né? É verdade que tudo que é bom ou ruim vem de Deus, mas no sentido do que Tiago está dizendo aqui, é que tudo que é bom vem de Deus, e Deus não faz nada, não manda nada que seja ruim por si só. Pode ser que pareça ruim para nós, que é o caso de Jó, mas no fundo foi bom para ele. Ele veio a conhecer o Senhor depois de tudo que aconteceu, tá? E Tiago vai citar Jó lá na frente, lá no capítulo final. Então, Deus é aqui no caso, o doador de todo dom perfeito, de toda boa dádiva. E nós que já cremos nele, nós somos somente os primeiros frutos. Nós somos as primícias de tudo o que Deus está fazendo. Olha que legal você pensar como primícia. Você se ver como primícia de Deus. Você já parou para pensar nisso? Né? Deus colocou você aqui, te resgatou, te curou, te salvou, te libertou, para que você dê sequência nisso que você recebeu, fazendo com que os outros frutos também venham. Você é só a primeira leva, que às vezes é até sacrificada, né? Assim lá no Antigo Testamento, que a gente tinha
uma oferta das primícias para Deus, né? A fim de que, através do sacrifício das primícias, toda a colheita seja abençoada. É assim, Deus, ele ama o mundo inteiro, todas as pessoas, ele quer que todos sejam salvos, assim ele disse a Timóteo, né? Todos sejam salvos, Paulo disse a Timóteo. É o desejo de Deus. Então, ele cria todas as pessoas à sua imagem, à sua semelhança, com um plano, com um propósito, com um destino maravilhoso. Deus não quer que ninguém seja, criou fulano para perdição. Não, criou fulano para a salvação. Ele que se perdeu, tá? Mas Deus quer que todos nós sejamos salvos, e de modo indireto, isso é o que está sendo dito aí, que nós somos apenas os primeiros frutos. Isso é muito diferente de algumas comunidades. Hoje eu acho que tem pouco, mas houve um tempo que tinha muito isso. Algumas comunidades que se veem como especiais. Nós somos os escolhidos, e os ímpios, os mundanos, eles são para a condenação. Nós somos diferentes, nós somos bons, eles são maus. Não é essa a mentalidade. A nossa mentalidade, como cristãos, nós somos o primeiro fruto, nós somos a primícia, nós somos o começo da obra. O que Deus está fazendo em nós é um símbolo daquilo que ele vai fazer com toda a terra, porque a profecia diz que a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como o mar está cheio de água. É isso que está escrito lá em 2 ou 3 profetas citam essa profecia. Isaías é um deles, tá? Então, toda a terra vai reconhecer o Senhor. O Senhor será rei sobre o mundo inteiro, tá? A Cris quer falar, Cris? Isso, mas não tem um versículo que fala justamente que até o ímpio, Deus tem um propósito para todas as coisas, até o ímpio para o dia do julgamento, assim, o dia do castigo? Verdade, tem isso sim. Mas o objetivo de Deus é para o dia do julgamento, mas qual era o objetivo de Deus? É que ele tomasse bomba na prova ou que ele fosse aprovado? Deus gostaria que ele fosse aprovado. É nesse sentido que eu estou trazendo essa mensagem, e que essa mensagem vai requerer de nós uma atitude. O que eu faço com essa palavra? Né? A atitude é, cara, Deus me salvou. Para que Deus me salvou? E não só porque Deus me salvou. Que bom que Deus me salvou, que legal que eu estou salvo. Não, Deus me salvou para que eu entendendo que eu sou apenas a primícia, igual no meu caso, gente, eu vou dar um testemunho rápido. Né? Eu fui a primeira pessoa a se converter na minha família toda, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Se eu olhar para todas as gerações antes de mim, avós, tios, primos, mesma coisa do lado da minha mãe, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, não havia uma pessoa evangélica. Então, quando eu me converti, eu falei, cara, eu sou só primícia. E aí eu fiquei doido, comecei a falar para eles, e não adiantava nada, era pior. Aí que eles ficavam mais rabugentos ainda. Aí eu fui orar e falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor deve ter um propósito na vida da minha família, dos meus parentes, dos meus irmãos, da minha mãe. Meu pai já tinha falecido. Na verdade, meu pai tinha conhecido Jesus pouco antes de falecer, mas então foi ele o primeiro, na verdade. Só que ele converteu, faleceu, e ninguém mais converteu. E só fui entender isso muito tempo depois. Enfim, de modo que em vivos, né, só tinha eu. E aí eu falei, eu não quero falecer e passar pela família e a família não conhecer. Como é que faz? Aí o Senhor falou assim, para de falar de mim para eles e fala deles para mim. Como é que é? Para de falar sobre Jesus para a sua família e começa a falar sobre a família para Jesus. Então o senhor quer oração? Oração. Então tá bom. Eu comecei a orar. Orar de madrugada, orar, incluir nome por nome. Gente, foi incrível. Começaram a converter. Não tem nenhum na minha igreja hoje. Mas não todos, da minha família direta, todos se converteram. E dos tios, primos e tal, muitos se converteram. Nem todos, mas muitos se converteram. E Deus foi fazendo a obra. Então, mas isso parte dessa primícia, desse entendimento da primícia, sabe? O que Deus faz depende da atitude de saber. Opa, ele me salvou primeiro. Eu vim aqui, mas lembra daquele discípulo que saiu correndo para contar para o irmão? Nós vimos o mestre, nós vimos o Messias, no caso, por exemplo, de André em relação a Pedro, né, e outros discípulos, nós vimos o mestre e tal, e eles foram, e assim a coisa foi dando sequência. Então, eu acho que esse é
deve ser a nossa postura sempre. Tá bom? Obrigada. Nada. Vamos para a próxima, então? Tá claro? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse texto? Tá claro? Faz joinha para mim. Tá bom, obrigado. Também devagarzinho, mas a gente vai aumentar o ritmo aqui, porque ficam 15 dias sem aula. A próxima questão é Tiago 1,19. Eu amo esse texto. Ele fala que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O que isto significa? Responda a letra A se você acha que a pessoa que conhece a palavra de Deus, mas leva uma vida imoral... Opa, deixa eu botar aqui para vocês, né? Senão fica mais difícil. Espera aí. Você vai responder 6A se você entender que a pessoa que conhece a palavra de Deus, mas leva uma vida imoral, desonesta ou egoísta, não nasceu de novo, não conhece a Deus e não está salva do inferno. Tá? Se você acha isso, responde para mim 6A. Você vai responder 6B se você acha que a pessoa que conhece a lei que Deus nos deu por meio de Moisés, mas pratica somente alguns mandamentos e outros não herdará o reino do Senhor, pois não cumpre toda a lei. Você vai mandar a letra C, 6C, se você acha que a pessoa que não conhece a palavra de Deus não pode ser condenada, porque uma vez que ela não sabia da sua desobediência, ela é inocente e, portanto, ela será salva. Essa é a letra C. A letra D, você vai mandar 6D se você acha que não existe uma pessoa que conheça de fato a palavra de Deus e a pratique, pois todos somos pecadores e o que nos cabe, então, é somente conhecer a palavra, pois praticá-la é impossível. E você vai mandar 6E se você achar que a pessoa que conhece a palavra de Deus e se esforça por praticá-la será salva por causa do seu esforço, mesmo que derrape em um ou outro ponto, pois o que importa é o esforço, já que Deus conhece, olha, é o coração. Então, manda para mim aí, por favor, 6A, 6B, 6C, 6D ou 6E, conforme a resposta que você acha que mais se encaixa. Parece difícil, mas é fácil. A cara de atenção de vocês é interessante. Parece que vocês estão fazendo aquele jogo do milhão, sabe? Na pergunta-chave, assim. Bonitinho de ver. Ok? Quem respondeu, quem já deu, faz um joinha para mim. Deixa eu ver se podemos ir. Joinha, joinha, joinha. Tem metade. Beleza? Preciso mais alguns joinhas. Joinha ali. Tem umas 3 aí que estão pensando ainda. Tá bom, vou esperar mais um pouquinho. Gente, pode mandar e pode mandar a dúvida. O legal é a gente conversar sobre as dúvidas, tá? A Bruna vai arrancar os cabelos, eu tô vendo ali. Bom, vamos lá então. Eu vou pedir o Leandro e vou pedir o Patrick para falarem, por favor. Gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, vamos lá. Eu escolhi a letra A, na verdade. Ela me parece identificar mais contexto, porque o texto nos traz a informação de que realmente aquela pessoa que tem a compreensão, que tem o entendimento da fé cristã, que tem o entendimento da verdadeira religião, ela tem uma mudança genuína, profunda, autêntica, verdadeira, legítima dentro dela. E, portanto, se essa mudança aconteceu dentro dela, certamente ela vai ter comportamentos, os comportamentos dela serão condizentes com a fé que ela expressa, com a fé que ela proclama. Por esse motivo, quando a questão fala,
As pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas levam uma vida imoral, a imoralidade é completamente contrária à palavra de Deus. A desonestidade é completamente contrária à palavra de Deus. O egoísmo é completamente contrário à palavra de Deus. E, portanto, não há possibilidade de uma pessoa se dizer cristã e levar uma vida imoral, desonesta, egoísta. Não há possibilidade. Portanto, essa questão é a que fez mais sentido para mim e me parece que é a informação central do texto para a gente. Bacana. Patrick? Bom dia. Bom dia. Então, a minha, né, no primeiro momento, na primeira olhada, assim, eu fiquei em dúvida entre A e a B. E aí, né, o Leandro falou muito bem aí o porquê que eu identifiquei a A como correta, mas a B, ela parece, assim, também estar correta, só que quando fala assim, né, que a pessoa que conhece a lei de Deus, que Deus nos deu por meio de Moisés, mas pratica somente alguns mandamentos e outros não herdará o reino do Senhor. E aí eu pensei muito, né, na própria crítica que Jesus fazia, né, aos fariseus, como tipo assim, né, por força humana, né, por capacidade própria, a gente conseguisse cumprir toda a lei, né? A gente conseguisse, né, cumprir toda a lei de Moisés e tal, e a gente não consegue, não é possível. Não, por meio do Espírito Santo, tudo é possível, né? Mas, assim, essa questão de, tipo assim, a gente vai, né, falhar em alguns pontos, só que, né, uma vida de obediência, ela vem por meio do Espírito Santo, né? Por meio dessa capacitação e essa obra que vem do Espírito, é isso. Muito bom. Quem mais quer falar? Eu vou falar. Eu marquei A. Por quê? Porque realmente o Leandro matou a pau, né? Quem vive uma vida totalmente torta não tem coerência com a palavra de Deus, né? Não está salva. Ela pode até ter uma carteirinha de igreja, ela pode até dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei enfermos e tal, mas o Senhor vai dizer, não te conheço, nunca te vi, onde você estava? Né? Não sei quem é você, não. Para mim isso é falso. E aqui não tem lugar para falsidade. Então a letra A meu ver, e na leitura da maioria também, foi a resposta mais indicada. A letra B, ela tem uma pegadinha, ela realmente dá uma confusãozinha, porque a ideia é de cumprimento de toda a lei, um pedaço da lei, mas eu queria deixar claro que não é por isso aí que nós somos salvos, né? O que nos traz o cumprimento, né, da lei que Deus deu, não é a questão de cumprir alguns mandamentos ou cumprir todos, é a graça de Jesus, é crer em Jesus, né? Então, não é você seguir toda a lei de Moisés ou seguir um pedaço. Isso aí a gente entende mais quando a gente lê, por exemplo, Gálatas, Romanos e tal. Mas Tiago também já dá essa ideia no sentido de que você tem que ser praticante da palavra, sempre. João também fala sobre isso na carta, os evangelhos, enfim, tá? Por isso que a B, ela tem essa pegadinha aí da lei. A letra C, ela é fácil, né? Acho que não faz sentido nenhum você querer justificar, eu não sabia e tal, né? Queria contar uma aula que eu tive uma vez, na faculdade de teologia que eu fiz lá. O professor deu uma aula, a tese dele chama-se Só Jesus Salva, é a tese dele. Parece simples, bobo, mas é muito legal. Ele falou assim, tem uma tribo que nós encontramos em um determinado lugar do mundo que ela nunca tinha sido alcançada pelos povos atuais, né? Era totalmente isolada, eles não tinham nenhum entendimento da nossa cultura, nem da nossa religião. O que você acha? A gente vai lá e prega Jesus para eles ou não? Com base no seguinte, se eles morrerem, eles nunca ouviram falar de Jesus, nunca rejeitaram Jesus, eles adoram lá as coisas que eles resolveram adorar, sei lá, se é estrela, se é sol, eles entendem que Deus é aquilo. Se eles morrerem agora, eles são salvos ou não? Aí muita gente fala assim, eles são salvos, inocentes, não tem culpa, eles não rejeitaram Jesus. Então, ele falou assim, se isso é verdade, segura os missionários, não deixa que os missionários vão lá, não manda ninguém falar de Jesus, porque
porque senão você vai condená-los. E o que Deus quer não é condenar, Deus quer é salvar. Então, se você acha que alguém, por não saber, é salvo, você está dando indiretamente indicação de que nós devemos parar o trabalho missionário, que não é isso que Deus quer, porque Deus quer que todos sejam salvos. Então, vamos deixar todo mundo na ignorância e vamos ser salvos pela ignorância, né? Então, é lógico que não é essa a resposta. A resposta é que eles são condenados. Quem crer no Senhor Jesus será salvo, e quem não crer já está condenado. É o que disse Jesus em Marcos 16, quando falou o ide, né? Por quê? Porque nós temos que pregar o evangelho, porque sem Jesus não há salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, nem pela ignorância, nem pela inocência, não é por aí, tá? É só por Jesus, por isso que a letra C está errada. A letra D, ela fala que é impossível praticar e tal, não é verdade isso, né? A gente é claro que todos somos pecadores, é claro que nós pecamos, mas quando nós pecamos, nós temos um advogado, né? Jesus Cristo, a interceder por nós. Quem está lendo aí as cartas de João, por exemplo, recentemente, falaram muito claramente sobre isso, né? Irmãos, não pequeis, mas se pecarmos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E com esse mesmo pensamento, Tiago havia dito antes isso: pratique a palavra, não seja só ouvinte, pratique, coloque isso em prática. E a letra E também eu considero falsa, porque ela dá ênfase no esforço, né? Alguém comentou até no WhatsApp ali, que o esforço humano não pode justificar a salvação. Não é questão de que... sabe o aluno de matemática, quando vai fazer uma questão muito longa, e no final ele erra a resposta, mas ele pede ao professor para... Considera o raciocínio, professor, porque eu desenvolvi a fórmula, eu só errei um cancelamento ali, um xizinho, mas no final, considera o raciocínio, por favor. Eu já escutei de um professor a seguinte resposta: se eu fosse considerar o raciocínio, eu daria bomba em todos vocês, porque vocês só estão repetindo o que eu falei, vocês não criaram nada. Então, não é pelo raciocínio, não é pelo esforço, não é pela parte que a gente faz, não. Deus, claro que ele olha o nosso esforço, ele olha, conhece o nosso coração, mas ele nos salva por causa do resultado daquilo que Jesus fez e do nosso relacionamento com Jesus e com o Pai. É isso. Evangelho é isso, salvação é isso, palavra de Deus é isso. As coisas de Deus são simples, a gente gosta de inventar, a gente gosta de criar as teorias aí para tentar, né? Porque se o esforço é verdadeiro, nós vamos cair lá na doutrina espírita, né? Que traz toda uma teoria a respeito do esforço aí, que você vai alcançando níveis conforme o seu esforço. Tá claro, gente? Com alguma dúvida? Tá fácil, né? E essa gerou um pouco mais de dúvida ali, eu vi pelas respostas de vocês, por isso que eu achei importante colocar. Tiago 1,27, na última questão que nós vamos fazer hoje, ele diz que Deus aceita algum tipo de religião. Isso aí, Isaías já tinha falado sobre isso, e Tiago fala de novo. A religião que Deus aceita é cuidar de órfãos e de viúvas, né? Como diz uma cunhada que eu tenho. Placa de igreja não salva ninguém. Deus não quer saber da sua carteirinha, se você é membro da Batista, da Assembleia, da Quadrangular, não sei o quê. Deus quer saber daquilo que você está fazendo, da sua atitude. Então, o Tiago falou isso aí. Como é que é isso? Qual dessas questões, dessas respostas, melhor explica isso aqui na prática? Manda para mim um 7A se você acha que a pessoa é salva, então, por causa das suas obras de caridade, e o que importa, no fim das contas, é se ela ajudou os necessitados, cuidou dos enfermos, visitou os presos, alimentou os famintos, etc. É isso que importa. A obra de caridade. Tá? Então, quem é caridoso está salvo, quem não é está condenado. Segundo a 7A, você acha isso, manda para mim, 7A. Se não, você acha que é a B. A pessoa que se diz cristã, mas não vive de modo coerente com a vida de Cristo, está enganando a si mesma, ainda que em nome de Jesus expulse demônios, seja membro de uma igreja evangélica, será lançada no lago de fogo e enxofre, caso a sua vida, né, seja incoerente com esta palavra. 7B, se você acha que é isso. 7C.
Paulo mostrará posteriormente que Tiago estava errado, porque a pessoa, na verdade, é salva pela fé, bastando apenas confessar com a sua língua que Jesus é o Senhor. Você acha isso? Manda para mim 7C. 7D. Tiago e Paulo não se contradizem. Uma coisa é Deus aceitar a gente, outra coisa é a gente aceitar Deus. A salvação tem a ver somente com a pessoa aceitar Jesus como Salvador, não importa se Deus aceita ou não o seu modo de vida. Se você acha isso, manda 7D. E 7 se você acha que o que importa é uma pessoa ter uma fé genuína em Cristo e demonstrar isso com atitudes de amor para com os necessitados. E o modo de vida, se é moral, imoral, honesto, desonesto, sincero, mentiroso, não importa para a salvação. Se você acha isso, manda 7E. Rapidinho aqui, 7A, 7B, 7C, 7D ou 7E. Só tem gente fera, inteligente, bonita. O que mais aqui? Ah, dá um joinha, quem já fez. Isso. Deixa eu ver quem que eu vou pedir agora. Vou pedir umas pessoas diferentes aqui, uns mais caladinhos. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Para eu ver os caladinhos. Ué, cadê os caladinhos? Aqui que eles ficam. Ó, vou pedir a Priscila Isis, não a Priscila Ribeiro, Priscila Isis. E vou pedir o Ricardo Ribeiro para falarem para mim. O que vocês marcaram e por quê? Podem falar, tá? Priscila, você está aí? Eu tô aqui, Túlio, só que eu ainda tô com dúvida. Pode falar pela dúvida, então, não tem problema não. Qual que é a sua dúvida? É porque eu acho que é metade da só que a última parte já refuta. E a parte também de a pessoa, não importa o que a pessoa fez ou não fez, também não vai. Paulo não demonstra que Tiago está errado, mas é porque os dois se unem, né, na verdade. A pessoa está enganando a si mesma, eu acho que está mais para B, assim. Boa resposta. Ricardo? É Ricardo Ribeiro e Ricardo Santos. Ricardo Ribeiro. Ricardo Ribeiro, você está aí, Ricardo? Acho que ele não está. A não ser que alguém entrou como Ricardo Ribeiro, tá, gente? Quem que é que entrou? Isso, tá no chat aí, ó. Ah, é a Fran. Ah, então, Fran. Ah, a internet não tá legal. Tá bom. Então, segura aí, eu vou deixar o Ricardo Santos falar, então. Vai lá, Ricardo. Ó, me manifestei, agora tenho que falar, né? Ô, Túlio, em partes, assim, eu até concordo com a Priscila, mas como a gente, por interpretação, eu acho que a gente tem que olhar como uma resposta como todo, né? Como todo. Então, não adianta pegar metade e a outra metade. Eu ficaria realmente na letra B. As outras não tem nem cabimento, igual a letra E fala de modo de vida e moral, não importa para Deus, claro que importa, né? E em nenhum momento fala que Tiago ele contradizeu a Paulo, né? Dificilmente. Eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma, não, é a letra B. Muito bom. É isso mesmo. Então, a letra B, a pessoa tem que ter coerência entre a vida e a fé. É isso que é a pregação de Tiago, tá? Nessa parte. Qual é a religião que Deus aceita? Né? A pessoa que faz caridade, mas não é a caridade em si que salva. Por isso que não há uma contradição lá em relação a Paulo. Tá?
bom? Então, algumas pessoas, ao longo da história, tentaram dar a entender que, não, então o que importa é a caridade, então Deus vai salvar pelas obras. Não, não é exatamente isso. Você demonstra a sua fé pelas obras, é diferente. Tá? E é isso que a gente vai ver agora no capítulo 2. Ô, Túlio, rapidinho. Claro. Sem querer gerar polêmica nem nada, mas é porque é uma dúvida que já tem uns anos que eu tenho. Eu concordo que é AB, até marquei AB, mas nessa questão, né, de pessoas que em nome de Jesus, né, fazem milagres, expulsam demônio e tal, eu entendo, né, que o próprio Jesus disse que no final das contas né, as pessoas vão argumentar, né, no juízo, mas eu expulsei demônios em seu nome. E aí, né, e o pai vai dizer que não o conhece. Eu entendo isso. Só que uma dúvida minha há alguns anos atrás, até lá na Central, eu ouvi uma palestra da Andréa Vargas, e em algum momento lá, por algum motivo, ela deu o exemplo de um pastor que ele era pedófilo, só que ele, ali na congregação, em meio ali né, nos cultos e tal, ele expulsava demônios, ele fazia milagres, ele era usado por Deus. E para mim, na época, e até hoje mesmo, assim, isso ainda, para mim, é um pouco confuso, entendeu? Como alguém pode ser usado por Deus, né, vivendo uma vida imoral, desonesta e tal. O que você pensa sobre isso? Ô, Túlio, eu queria emendar isso aí do Patrick. Né? Eu tenho uma ideia que é o seguinte: a Bíblia fala que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então eu vou pegar um exemplo aqui, às vezes, é só uma metáfora, tá? Só um exemplo. Ricardo aqui. De repente eu estou com a vida toda errada com Deus. Mas se eu prego a palavra de Deus e a pessoa do outro lado também está crendo, então ela vai ser cumprida não pela vida do Ricardo, mas pelo que a palavra de Deus é. Entendeu? Porque ela não volta vazia. Eu só queria dar minha opinião em relação a isso que o Patrick falou, porque não depende de mim. Entendeu? Não depende de mim. Se eu pego aqui, eu posso estar com a vida errada. Se eu pego minha Bíblia e leio e a pessoa do outro lado ela está totalmente convicta, Deus faz a obra, porque não é Ricardo. Eu posso dar uma opinião? Por favor. Eu penso o seguinte, que Deus, eu concordo com o que ele falou, Deus usa as pessoas, né? E o ímpio e a pessoa que não é. Entendeu? Deus tem poder de usar quem ele quiser para cumprir os propósitos dele. Mas eu penso, posso estar falando besteira, que o capeta também usa. Tipo assim, a pessoa também, entendeu? Ele pode não estar sendo usado por Deus. Entendeu? Ele também pode estar fazendo isso, mas e não ser de Deus. Entendeu? Então, eu acho que tem esses dois pontos. Eu creio que Deus usa quem ele quiser. As pessoas que estão fazendo certo e as que não estão para cumprir os propósitos. Mas eu também tenho para mim que o capeta também faz isso. Não tem poder para fazer essas coisas também, sabe? E justamente para confundir. Então, é o que eu penso. Ô, Túlio. Só um pouquinho, tem duas pessoas falando, uma é a Bruna e a outra é a Laís. Deixa a Bruna falar, depois a Laís, tá bom? Só um minutinho. Ô, Túlio, quando aquele pastor Randy Clark esteve lá na igreja, que ele fez aquele seminário de cura, ele falou que a cura estava muito mais ligada a quem está recebendo a oração. A fé tem que ser da pessoa que vai receber a cura, e não daquele que está ministrando, que às vezes a pessoa que vai ministrar, ela nem está acreditando muito, mas aquela pessoa que recebe, ela tem uma fé tão grande que ela vai ser curada, e aí ela é curada por causa da fé dela. Você não concordou muito não, né, Túlio? Não tem aquela história na Bíblia que fala disso, que a mulher que toca nas vestes de Jesus, e Jesus fala que a fé dela que salvou ela? Eu acho que tem a ver, sim. Você está sem áudio, Túlio. O meu ponto de divergência é que os 4 amigos que levaram o paralítico para Jesus, quem teve a fé foram os amigos. Nem sei se o paralítico teve aquela fé toda, tá? Que subiram pelo telhado e desceram, entendeu?
Eu acho que podem acontecer algumas situações em que a pessoa recebe a bênção mesmo sem ela mesma estar crendo por causa da fé de um terceiro. Tá bom? Eu acho que isso pode acontecer. Mas, em via de regra, eu acho que a fé da pessoa que recebe é a mais importante nesse sentido. Eu concordo com essa ministração aí que a Bruna falou. Tá? Ficou claro? É só para não fechar a questão. Só depende disso. Tá? Geralmente, sim. Mas pode acontecer que eu tenho tanta fé para orar pelo fulano que pela minha fé Deus honra. Fala, Cris. Desculpa, Laís. Segura a Laís um pouquinho. A Cris, porque deve estar no mesmo assunto. Depois eu vou na Laís. Pode falar, Cris. Depois a Laís. Primeiro a Cris. Isso. A Laís também vai. É porque, na verdade, eu vou falar sobre o finalzinho da resposta, a minha dúvida. Não, então tá. Então vai, Laís, depois a Cris. Pode ir. Eu tenho meio de dúvida nisso também que o Patrick falou, porque tem um trecho na Bíblia que fala de um cara que percebeu, acho que está em Atos, não sei, um cara que percebeu o poder do nome de Jesus e tentou expulsar um demônio pelo nome de Jesus e não conseguiu. Tipo assim, os demônios bateram nele, o cara endemoniado bateu nele e ele não conseguiu expulsar porque ele não tinha uma vida, ele não tinha autoridade, assim. Ele não tinha vida de oração, ele não acreditava realmente em Jesus. Ele só queria usar aquilo. Então, eu fico meio em dúvida, assim, se uma pessoa que não tem uma vida de oração, de consagração, consegue ter autoridade sobre demônios, por exemplo. Entendi. Deixa a Cris falar, depois eu volto e respondo aí. Tá bom? Fala, Cris. A minha dúvida é lá no finalzinho da questão, que falava assim, né, que a pessoa que não teve grandes obras, né, eu não lembro mais como é que estava na frase, mas que não teve grandes obras, seria lançada também no lago de enxofre, né, alguma coisa assim. Mas aí eu fico pensando, uma pessoa que não cometeu grandes pecados, mas entregou a vida dele para Cristo, e simplesmente não fez obras, ela é lançada no lago de enxofre? Tipo, entreguei minha vida, fui lá, me batizei. Eu entendo que isso não é compatível, né, com a vida de alguém que se entrega realmente a Cristo. Então, na verdade, o que a gente está entendendo é que uma pessoa que se batizou, né, se entregou a vida para Cristo, mas não tem uma vida compatível, quer dizer que ele não se entregou de verdade. É isso, nesse sentido que está a frase, né? Pode ser que sim. Eu diria o seguinte, tem algumas questões aí que eu tenho que passar por elas. Primeiro, quando Jesus falou que alguns dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, mas o Senhor vai responder, eu não te conheço, ele está contando ali como fato que de fato vai acontecer. Há pessoas que serão, sim, usadas de alguma forma para trazer cura. Acho que eu estou respondendo mais a questão da Laís, né? Mas elas não conhecem a Cristo. Então, é possível, sim, que isso aconteça, embora não seja comum, não seja tão normal. A questão da Cris é a questão das obras que a pessoa não teve tempo. Por exemplo, o ladrão na cruz, ele não teve tempo para demonstrar obras e ele foi salvo. Então, também temos que ser coerentes. Mas há possibilidade, claro que há. O cara estava na cruz, estava no leito de morte. Quantas pessoas recebem uma oração no leito de morte, confessam a Jesus? Não tem tempo de demonstrar em obras, gente. Então, Deus é coerente, Deus não vai exigir ali as obras, mas ele está vendo pelo comportamento da pessoa que essa pessoa teria atitudes diferentes. Talvez não deu tempo, né? Que pena. Mas, enfim, não sei se ficou claro, Cris. Ficou? Ô, Túlio. Voltando assim. Ricardo, só complementando aqui, não sei se estou correto, a sua questão da Cristiane, aquelas pessoas que não têm tempo, eu até concordo, mas assim, eu não consigo fazer assim, Ricardo, na minha mente, eu não consigo fazer um nexo de uma pessoa que realmente, verdadeiramente aceitou Jesus, ele não conseguir fazer uma obra durante a sua caminhada, sabe? Mas assim, tem muito caso, cara. Olha só, eu vou aproveitar e voltar lá na questão que o Patrick comentou, de que outros de vocês comentaram. Eu estava uma vez com a pastora Zenete da Lagoinha, e ela me contou sobre um pastor que ele falou a seguinte frase para ela: a segunda-feira é minha.
O pastor, ela não me fala o nome dele, não, era um pastor super conhecido, abençoado, pregava, ministrava, curava, fazia tudo. Mas ele falava, na segunda-feira, ela é minha, eu faço o que eu quero. E aí ele tinha uma vida totalmente imoral, ele tinha uma vida totalmente maluca na segunda-feira, porque ele dedicava a Deus da terça até o domingo. E aquilo, quando a igreja percebeu, descobriu e tratou, foi uma situação até difícil de convencer, mas a pessoa foi tirada totalmente das suas atividades, porque para Deus é 100%, para Deus não vale 90%. Entendeu? Para Deus é tudo ou nada. Então, você realmente não pode querer, igual você falou do pedófilo, né, Patrick? Você falou do... não cabe isso, não cabe. A obra, ela é feita por Deus. É como você mesmo falou, Ricardo. Eu conheci um cara que ele estava lendo a Bíblia aqui na igreja, o pastor estava pregando o texto que estava aqui, mas ele correu o olho e estava lendo o texto que estava aqui. Não tinha nada a ver com a pregação do pastor. E ele lendo aqui, o Espírito Santo falou com ele, e ele começou a chorar, e se entregou, se converteu, mas ele nem sabe o que o pastor falou. Olha que loucura, um amigo meu lá do interior do Paraná. Ele falou assim, Túlio, o pastor ficou achando que o que ele pregou, ele se achou o cara. Mas eu me converti por uma palavra dada naquela hora, o ambiente era favorável, a atmosfera era boa, mas aquela palavra que o pastor pregou, nem sei o que era. Eu sei que estava do outro lado aqui da Bíblia. E eu li, Deus falou comigo, eu me converti ali, naquele momento. E, de fato, então, Deus age. Não sei se eu respondi todas. Eu passei pela do Patrick, passei pela do Ricardo, da Cris, da Laís, da Bruna. Não sei se eu deixei alguém para trás. Quem mais tinha falado no começo? Tinha mais um exemplo. Enfim, eu vou lembrando aqui. O fato é que a fé e as obras, um sem o outro é morto. E a gente vai ler isso agora em Tiago 2. E o outro sem um também é morto. Sabe? Obra de caridade sem fé não adianta. E fé sem obra de caridade também não faz sentido. E é isso que a gente aprende em Tiago. Não é uma questão de bater uma coisa contra a outra. É uma questão de ver como essas coisas andam juntas. Nós cremos na palavra, nós recebemos a palavra e nós andamos conforme a palavra. É isso que se espera. Qualquer coisa diferente disso, seja uma vida com atitudes imorais, ou desonestas, ou egoístas, ou, enfim, longe de Deus, ainda que haja uma ideia de fé, né, uma máscara de fé, é falso. Deus não conhece. Ele pode agir? Pode. Pode ser que ocorra cura, ocorra milagres? Pode acontecer. Porque Deus tem misericórdia de quem recebe, porque Deus age independente disso e tal. Mas também ele não aceita alguém que só queira se justificar pelo esforço, pelas obras, pela caridade, mas não tem vínculo nenhum de fé. E nós vivemos hoje também um movimento, e ele vai se ampliar agora com o mundo online, vai se ampliar muito isso, infelizmente, que é um movimento daquelas pessoas que não querem estar na igreja. As pessoas que acham assim, não, eu escuto a palavra lá do Luciano Subirá no YouTube, depois eu escuto lá o Augusto Nicodemos, aí eu escuto lá o Dias Lopes, eu gosto do pastor Paulo Mazzoni também quando ele prega, o pastor Márcio da Lagoinha, o outro lá não sei da quem, o David Leonardo todo dia não sei aonde e tal, estou bem pastoreado, estou aqui com a palavra. Eu vivo minha vida e sigo. Então, a pessoa, ela acha que ela não precisa, por exemplo, estar numa comunidade de fé. Mas Deus estabeleceu uma igreja. Deus nos colocou como corpo. Então, nós temos que viver em comunidade. E nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Isso está claro nas Escrituras. Isso está claro. E Deus estabeleceu uma igreja. E através de Pedro, ele falou sobre esta pedra, falou com Pedro, né? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ele deu a chave do reino de Deus para a igreja. Então, há uma necessidade também de sermos uma comunidade de fé, de andarmos em comunhão, de ajudarmos uns aos outros, de congregarmos, né, no sentido mesmo ali de fazer aquilo que as unidades de avanço estão fazendo, de discipularmos uns aos outros, de estarmos juntos,
Não é só assim, eu vou na célula de que eu quero, assisto o culto online mesmo, então eu escolho qual que eu assisto, e se é que eu vou assistir. Coisa não é tão assim. Então você tem que ter uma profissão de fé estruturada, organizada, e você tem que ter obras que justifiquem. São as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Eu queria dar um outro exemplo, que alguém falou alguma coisa, e eu lembrei agora do exemplo. No curso de dons que eu estou dando, nas segundas-feiras, um aluno me mandou uma mensagem contando que ele recebeu um pedido de oração, que era para orar por alguém, pelo parente de um amigo dele, e ele tem o dom de profecia, tá? Essa pessoa que me contou isso. E ele não orou, ele falou assim que Deus colocou no coração dele que ele deveria orar pelo conforto dos parentes. Ele não deveria orar pela cura, porque ele se entendeu já como profeta, então ele tem esse dom, ele recebeu o entendimento de que o cara vai morrer, então ele não ia orar para o cara viver, ele orou para Deus confortar os parentes. Aí eu falei, cara, você é louco. Você não entendeu. Você não entendeu. Por quê? Jesus nos deixa claro que a oração ela vem para nós mudarmos a realidade. Então, por exemplo, quem estudou profeta comigo, lembra de Jonas. Mesmo quem não estudou comigo, mas já ouviu falar na história de Jonas. Um povo ímpio, um rei ímpio, de uma cidade ímpia, chamada Nínive, se converteu com a palavra de Jonas, que disse apenas assim, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele só disse isso. E o pessoal se converteu. E Deus mudou. Ele não cumpriu a profecia. Deus mudou o destino daquela nação e não houve destruição de Nínive naquela ocasião por causa do arrependimento do rei de Nínive e das pessoas, mesmo Deus tendo dado a profecia para Jonas de que aquele povo em 40 dias seria destruído. Outro exemplo, o rei Ezequias estava para morrer, o profeta Isaías chegou para ele e falou assim, pode preparar que você vai morrer. Eu sou profeta, Isaías, gente, só Isaías, o cara. Você vai morrer. Vou preparar tudo aí, passar as instruções que você tem que passar para os seus filhos, não sei o quê, e tal, pode fazer escrever lá quem vai herdar o quê, que já era. E Ezequias orou, e quando Ezequias orou, Isaías já estava voltando para casa, ele deu meia volta, voltou lá no palácio, assim, Deus falou comigo que mudou, te deu mais 15 anos de vida. Deus mudou uma profecia por causa da oração de Ezequias. Então, esse rapaz, eu disse a ele, você deveria ter orado, quem sabe Deus mudaria o destino daquela pessoa e evitaria uma morte. Né? Então, quando Deus dá um dom, quando Deus dá um talento, quando Deus dá qualquer coisa para você, né, tem o caso de Moisés ali que está falando, enfim, está cheio de exemplos, né, que Jesus mostra isso, que a oração muda o juiz ímpio, a viúva mudou, a oração faz com que pessoas que estavam para morrer sejam curadas, o filho de Naim, da viúva de Naim ressuscitou, a filha de Jairo, Lázaro já estava lá enterrado há muito tempo e ressuscitou, tudo por conta da oração, tudo por conta do poder de Deus, do agir de Deus no momento, mudando o destino. O que Deus nos dá é para nós fazermos alguma coisa com isso. Tudo tem propósito. Tudo, para mim, volta lá no Lidere 1. Uma vida com propósito, uma igreja com propósito. O dom tem propósito. A obra, a atitude que eu tomo é o que faz a diferença. Não adianta ter dom sem atitude. A atitude é mais importante que o dom. O que você faz com o dom? O que você faz com essa informação que você recebeu? O que você faz com essa palavra que você leu? Porque a falta da prática da palavra nos leva a uma religião vazia e inútil. É isso que Tiago fala para nós. Então, não importa se é dom que vem de Deus, se é da pessoa, se é do diabo, não sei o quê, a atitude, ela fala muito alto. A atitude é que demonstra a fé que realmente está aí dentro, a atitude que demonstra o caráter que realmente está aí dentro, e a atitude que demonstra e que leva a Deus a fazer as coisas diferentes. Nós mudamos Deus, não o caráter de Deus, mas nós mudamos as ações de Deus através da nossa oração, através da nossa, do nosso clamor,
né? Através da nossa prática, da nossa atitude, da nossa compaixão pelos outros. Então, se a gente começar a orar profundamente pela conversão de alguém, a chance de Deus começar a mandar seus ministros, né, seus guerreiros, para mudar ali, para cercar aquela pessoa, para convidar aquela pessoa, aumenta muito. Se a gente começa a orar por um líder, por um prefeito, por um governador, um presidente, por um pastor, por qualquer pessoa, a gente começa a orar, Deus muda as circunstâncias, Deus muda os ventos, muda o mar, muda a chuva, muda o tempo, se necessário. É isso que eu estou querendo dizer, ele responde às nossas orações. Então, o que a gente faz, a atitude que a gente tem frente à palavra, ou frente ao que a gente recebe, é mais importante do que o dom, o talento em si. A atitude é mais importante que o dom. É isso aí mesmo, Ricardo, que você falou. Infelizmente, tem muito cristão que acha que só vai cumprir ali um destino. Não, o cara ia morrer mesmo. Não, gente. Entendeu? Ora para Deus reverter. Tá bom? Não sei se eu consegui passar por tudo isso aí que nós falamos, dei um bocado de exemplo aqui. Tá ok? Podemos seguir? Então, tá bom. Agora não tem mais slide, porque Tiago 2, a partir do 14. Ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Né? Então, aqui é quase uma pegadinha. Acaso a fé pode salvá-lo? Pegadinha porque a gente cresceu ouvindo assim: a salvação vem pela graça por meio da fé. Aí você fala, ué, mas a fé, então, é o meio da salvação. Agora, Tiago fala que, acaso a fé pode salvá-lo? Então, lembra que Tiago está falando da fé vazia, da fé religiosa, da fé que alguém que bate no peito e fala, eu tenho fé, eu sou crente. Aí, sei lá, o que a pessoa está chamando de fé? Ele não entendeu nada de fé. E aí ele vai citar alguns exemplos, né? Ele cita primeiro o próprio exemplo da comunidade que estava acontecendo isso, que era as pessoas mandar embora o pobre e falar assim, te vira nos 30, negão. Você está com frio, arruma roupa aí para você não passar frio. Sendo que você sabe que a pessoa está com frio, né? Alguém já... Me veio à mente um exemplo, você está indo para a igreja com o seu carro vazio, você e mais uma pessoa no carro, você passa no ponto de ônibus, vê o irmão que vai para a mesma igreja, cumprimenta, a paz do Senhor, irmão, e vai embora. E a pessoa está ali esperando o ônibus, que nem sempre passa no horário e tal, e vai chegar lá à tarde, vai perder o louvor, e você poderia ter dado uma carona. É mais ou menos essa a ideia, entende? Simplificando aqui. Mostre-me, lá no verso 18 ele fala, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. As obras são meio pelos quais eu demonstro a fé. Porque o crer, somente crer, é o que Tiago fala aqui. Até mesmo os demônios creem. Fala assim, eu creio que Deus existe. Cara, é meia dúzia de bobo que fala que Deus não existe. Quase não existe. Esse não é o problema da humanidade, o ateísmo. Você é tão... Acho que é a Francine que está caindo aí, ela falou. É tão, assim, complicado essa questão de as pessoas quererem provar que Deus não existe. É impossível. Então, no fundo, até mesmo aquela pessoa que se diz ateu, convicto, na hora H, ela quer uma forma de ela não é tão convicta assim do seu ateísmo, né? E o problema não diz respeito a isso, o problema diz respeito a você crê, mas... eu creio, mas não faço nada com essa fé. É isso que é uma bobagem, entendeu? E aí ele vai dar o exemplo de Abraão. O exemplo de Abraão, eu até citei outro dia no grupo do WhatsApp aí, que é o exemplo, por exemplo, que o filósofo lá que eu citei, o Kierkegaard, usou para construir a teoria dele, né? A teoria da atitude. E é muito interessante você usar Abraão, que é reconhecido no mundo cristão como o pai da fé, como sendo o pai da atitude. O cara que pegou a sua fé, que era assim, Deus falou comigo, sai da tua terra,
do meio dos teus parentes, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Tá lindo, maravilhoso. Por enquanto só tem teoria. Aí acontece um monte de coisa, e Deus dá um filho para ele e fala, esse é o filho da promessa. Não, maravilha. E depois de Deus disse que o menino já estava um pouquinho crescidinho, e Deus disse assim, agora me entrega o teu filho, o filho da promessa. Aí que a fé de Abraão se manifestou de fato. Não foi nem aqui, quando ele saiu, largou tudo e foi. A verdadeira demonstração de fé que tornou Abraão reconhecido como amigo de Deus foi quando ele virou o filho e falou assim, vamos lá, filho. Vamos lá que Deus vai dar o cordeiro. Ele já providenciou para si o cordeiro. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele achava que talvez ele ia matar o menino e Deus ia ressuscitar. Mas ele sabia que Deus não ia deixá-lo desamparado. Ele sabia. A fé dele era nítida, mas ele tomou atitude. Ele sempre fez. Ele saiu da terra, ele foi para outro lugar, ele é tão de atitude que ele tentou fazer o filho antes da hora com outra mulher, né? Aí Deus falou, não, era para você esperar, não é esse menino, é o filho da Sara também, a promessa é para vocês dois. Aí tá bom, aí teve aquela confusão toda, aí agora, porque ele já tinha o filho, teve atitude, teve o filho, e Deus pede o filho, ele vai e entrega o filho. E ele deu o seu único filho. Porque é amigo de Deus. Ele demonstrou algo que o próprio Deus fez por nós, de dar o seu único filho por nós. Então, Abraão simbolizou o próprio Deus dando o seu filho ali naquele altar. Entendem a importância da atitude? Porque Deus é um Deus de atitude, gente. Toda hora que a gente fala de Deus, a gente fala de um Deus que fala, mas muito mais que isso, a gente fala de um Deus que faz. Ele é um Deus que faz. No Novo Testamento, o livro que explica o que os apóstolos estão fazendo se chama Atos, ou Atitudes dos Apóstolos. É o tempo todo. O Evangelho é demonstração pura do poder de Deus. Você pega o livro de Marcos, você fica, assim, embasbacado de tanta ação, de tanta atitude de Jesus. Mateus depois recheia com palavras, mas ele mantém as atitudes. As palavras, elas explicam as atitudes, e não o contrário, né? No Antigo Testamento todo, é o Deus que faz, é o Deus que age, é o Deus que, o tempo todo, como é que é a profissão de fé do judeu? Né? Como é que é o primeiro mandamento? Ouça, Israel, o Senhor é o teu Deus, né? A quem você vai amar, mas que Deus é esse? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, o israelita, o tempo todo, ele lembra do que Deus fez. Ele me tirou do Egito. Ele estabeleceu o reinado de Davi. E tudo que vai acontecendo ali, pelas Escrituras, são atos de Deus se movendo, geralmente em resposta às orações do povo, né? Seja pelo libertador Moisés, seja pelos profetas que Deus manda depois, seja pelo rei Davídico, enfim. E tudo isso vai acontecendo, e Deus agindo, e Deus agindo, e Deus agindo, e a gente acha que a religião, que a piedade é uma ideologia. Então, durante muito tempo, a gente se enganou. A comunidade dos crentes ficava dividida, discutindo se o batismo é por aspersão ou por imersão, se, sei lá, se o arrebatamento é antes ou depois da tribulação. Então, são questões muito teóricas. E a Bíblia, Tiago, é o principal a falar nisso, mas toda a Escritura é isso, é sobre atitude, é sobre ação, é sobre o que fazer o tempo todo. Principalmente sobre o que fazer, mais do que sobre o que não fazer também. Tá? É claro que tem o não matarás, não darás falso testemunho e tal, tá lá. Mas o principal é, mais importante do que o não matarás, é multiplica, dá fruto, me dá filhos, você é só a primícia, cadê os outros? Entendeu? É atitude. Mais do que não matarás, é criarás, farás filho. Mais do que não darás falso testemunho, é dar um bom testemunho. Mais do que não roubarás, é dar ao necessitado o que ele precisa.
Entendem? A atitude, ela vai muito nesse sentido. E aí ele cita o exemplo de Abraão, e ele fala que em Abraão a fé e as obras operaram juntas, né? E o crédito de justiça que foi dado a Abraão foi porque ele creu em Deus, mas é uma fé muito consistente, uma fé que faz. Ele dá o salto, né? Tem aquele filme antigo que o cara tá aqui, ele tá aqui, tem que ir lá para o outro lado, ele tem que andar, né? Andar sobre as águas seria no nosso evangeliquez. Mas o personagem lá, ele andava sobre uma corda que ninguém via. Ele tinha que andar aqui para sair do outro lado. Ele tinha que acreditar que realmente a corda estava ali, mesmo sem ele ver, né? Que a corda era invisível. E ele cita também o exemplo de Raabe. Cara, Raabe, impressionante. Eu fico impressionado com essa mulher. Porque quando a gente lê a história que está em Josué 2, se eu não me engano, abre comigo aí, Josué capítulo 2, por favor. A gente já vai concluindo. Josué capítulo 2, ele conta o caso da fé e da atitude de Raabe. Ele fala assim, Raabe e os espiões. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado que aqueles espiões estavam lá, na casa da prostituta Raabe. E aí, avisaram para ele o seguinte, olha, alguns israelitas vieram aqui esta noite com o objetivo de espionar a terra. E diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe, a prostituta. Falou assim, manda embora os homens que entraram aqui, pois eles vieram espionar a terra toda. Mas a mulher, que tinha escondido os 2 homens, respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo e tal. E ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Olha que doideira, a mulher mentiu, tá? Ela falou que eles partiram. E eu não sei por onde eles foram, como vocês atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores foram embora, partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. E antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e falou para eles o seguinte, olha as palavras dela. Isso parece uma israelita falando. Ela fala assim, eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste de Jordão com Seom e Og, os reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida, a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, e tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. E assim sucedeu. Foi feito esse trato, ela ajudou eles a descer lá pela janela, eles conseguiram fazer a espionagem que precisava e depois ela foi poupada com a família dela. A atitude de fé dessa mulher é impressionante. Uma mulher de Jericó, cananita, não era uma israelita. E ela tinha uma consciência do poder de Deus e da força do povo de Deus maior do que os próprios hebreus tinham aqui nessa situação. Por isso ela é citada aqui por Tiago, como um exemplo também de fé. Porque ela, por ter fé nesse Deus, ela desafiou o próprio rei de Jericó. Ela correu risco, pôs sua família em risco. Imagina se os caras descobrem que ela acobertou os espiões que estavam lá contra o próprio povo dela.
Então, realmente foi uma atitude louvável, embora até mentirosa, que no caso ela falou mentira, mas ela foi reconhecida como alguém que agiu, teve uma atitude de fé, porque ela não só falou que cria em Deus, ela falou que acreditava em Deus e ela ajudou o povo de Deus. Ela acobertou os espiões, né? Foi uma atitude interessante. E assim, então, Tiago fecha essa parte do capítulo 2, né? Acho que é bom que vai dar tempo da gente voltar no outro, mas antes eu queria abrir a palavra aí para vocês falarem um pouco sobre essa parte. Se vocês têm algum comentário, querem fazer alguma colocação. Yasmin, quer falar? Alguém mais quer falar? Não? Então tá bom, então vamos para frente. Na verdade, para trás, né? Para fechar o capítulo 2 aqui, que eu fiquei com medo de não dar tempo. Mas nós vamos ler então o 2, do 1 ao 13. Quem gostaria de ler, por favor? Tiago 2, de 1 a 13. Por favor, Leandro, pode ler. Dá um minutinho. 1 a 13? Tiago 2, 1 a 13? Isso. Ok. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso juramento entrar algum homem com anel de ouro de dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disseste ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escondeu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguídos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor à lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Até o 13? É isso aí, do 14 em diante nós já lemos. Então vamos lá, vou deixar primeiro vocês falarem um pouco sobre essa questão aí da acepção de pessoas, né? Sobre os julgamentos no meio da igreja, né? Tiago não está falando aqui para mundanos, ele está falando para os queridos irmãos, né? Meus amados irmãos, ele usa muito esse termo, meus irmãos, toda hora ele repete, meus irmãos, né? Como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai fazer quase que um apelo agora para que eles não façam diferença, distinção, acepção entre as pessoas e as tratem com parcialidade. Túlio. Túlio. Fala, Pri, pode falar. Eu quero aproveitar e pegar o gancho do que a gente estava falando antes, né? Que é muito importante a gente dar fruto, mas que é importante também a gente não julgar as pessoas, né? A gente não achar que tem crentes tem crentes bacanésimos que estão dando muito fruto, tem crentes mais ou menos que dão pouco fruto, porque a gente tem que entender que as pessoas estão num processo de crescimento. Nós estamos num processo de sermos tratados e moldados pelo Senhor.
Então, eu me converti hoje eu não dou todo o fruto que eu preciso dar e que eu posso dar, toda aquela potencialidade que o Senhor pode desenvolver em mim. Porque a salvação já aconteceu completa no meu espírito. Eu era morta nos meus pecados e agora eu sou viva. O Espírito do Senhor vivifica o meu espírito. Mas a minha alma vai sendo transformada de glória em glória, é isso que a palavra diz, né? Então, esse processo de dar fruto, esse processo de mostrar nas obras aquela salvação que já aconteceu no meu espírito, para algumas pessoas até é rápido, mas para muitas pessoas ela é um processo. Então, ela ainda tem um comportamento, ela ainda tem um vício. Tem, querido, vai com calma, que o Senhor vai tratar e no tempo próprio ela vai abandonar aquele vício. Mas ela ainda fuma, eu acho que ela não é crente, não. Não julga não, meu irmão. Não julga não, porque o Senhor vai fazendo a obra de glória em glória, o Senhor vai libertando, o Senhor vai tratando, e aí que sim, como você falou, é importantíssimo o discipulado, porque o discipulado é esse processo em que eu pego aquela pessoa que se comprometeu com Jesus, que quer caminhar com Jesus, e eu vou ajudando, eu vou sendo instrumento do Espírito Santo para moldar a vida daquela pessoa, para que ela possa chegar à sua plena potencialidade de frutificar, de abençoar outras pessoas que estão ao redor, e tudo isso. Então, muito importante, o texto, não é disso que o texto está falando explicitamente, mas dá o gancho. O texto está falando assim, eu tenho essa acepção por causa do valor, porque é rico, porque é pobre, porque é importante, porque é desconhecido. Mas, gente, cuidado, que o nosso coração não tenha esse espírito de julgamento. Aquela pessoa ali, sei lá se ela é crente mesmo, porque, olha, ela ainda fala palavrão, não sei se ela é crente, não. Cuidado, irmãos, porque a marca principal do discípulo de Jesus é o amor. O amor é trazer para perto, não é empurrar para longe. Você não. Não, é trazer para perto. Meu querido, vem cá, vou te ajudar. Vamos caminhar junto. Vou te ajudar a vencer esse vício. Eu vou trabalhar, eu quero estar aqui ao seu lado para te ajudar a vencer essa dificuldade. Vamos compartilhar, eu vou orar por você. Vamos caminhar juntos até chegar à plena estatura do varão perfeito. Eu não cheguei, por que eu posso cobrar que o outro chegue? Não posso. Nós temos que caminhar juntos, moldando uns aos outros. Sensacional, Pri. Que palavra boa. E eu vou falar para vocês que ontem mesmo eu estava passando por isso, né? Na minha célula, por exemplo, estava montando as UAs. Na hora de montar as UAs, eu estava assim, não, primeiro eu vou pegar o pessoal que está vindo na célula, que estava na célula, que já pegou as explicações, estava tudo bonitinho. Aí tem aqueles lá que estão nos vermelhinhos, aqueles que aparecem de vez em quando, você fala, ai meu Deus, e esse aqui? E aí, sabe o que é pior? Quando chega naqueles assim, não, essa pessoa é de outra igreja. Ele já. Olha a acepção que eu estava fazendo. Essa pessoa é de outra igreja, ela não precisa, não. Gente, aquilo foi uma paulada do Espírito Santo. Quem falou? Entendeu? Quem falou que ela não precisa? Olha a acepção que eu estava fazendo, querendo cuidar só de quem é da nossa igreja, só de quem é, ou de não é de igreja nenhuma, e estava, assim, querendo, tipo, empurrar, abandonar logo, tirar fora, sem que a pessoa tivesse manifestado, porque ela era de outra igreja, mas eu sei que ela é, mas não é. Ela se diz de outra igreja, mas a igreja dela não está tendo direito, tá, sei lá. E essa pessoa eu não quero... Deus falou comigo meio que assim, não é você que vai julgar se ela vai frequentar a igreja A ou a igreja B. Isso é comigo. Mas cabe a você dar a oportunidade que você está tendo agora de ministrar sobre ela, de colocá-la no Moá e tal. Então, eu falei, realmente, eu tenho que fazer isso. Eu não posso excluir a pessoa. Eu estaria fazendo acepção. Bem na linha do que a Priscila falou. Não é aqui porque ela é roupa nova ou roupa velha, roupa bonita ou roupa feia, tem carro ou não tem, mas é porque eu escolhi um critério. O critério é se ela se dizia membro de outra igreja. Eu falei, gente, que coisa ridícula. E toda a acepção que a gente faz é com base nisso. Quem mais quer falar? Um exemplo aí de acepção de pessoas. Ô, Túlio. Pode falar, Ricardo. Assim, foi muito bem colocado pela Priscila, sabe? Porque aqui na Bíblia, em Tiago, ele fala sobre questões materiais, né? Mas a gente pode levar isso mais além.
né, de questão de posição, de influência e tudo mais, então envolve muita coisa. Isso que você acabou de falar, eu também fazia na minha célula, né? Eu só não convido, mas se a pessoa vem, é porque ela está procurando algo, né? E eu fazia isso, eu não importava, eu falei, não, é de outra igreja, não está nem aí e tal, deixa para lá e tudo mais. E eu vou te falar, eu fazia isso até ouvir sua palavra agora. Até semana passada eu estava fazendo isso, agora eu vou mudar minha atitude. Tá Ô, Túlio, certo? tá travado, tá travado. Sabe outra acepção que a gente faz? É adolescente. A gente fala assim, não, isso aqui manda lá para Priscila, manda lá para o pessoal da DL. Eu não tenho que dar palavra para eles, não. Você pode participar da célula, não, sabe? Se deixar, você faz isso, gente. Você corta a pessoa, ou corta de outro jeito. Fala uma linguagem sem envolver a pessoa, né? Porque você tem que envolver, até criança. Se tem uma criança na minha célula, eu falo, Deus tem que mostrar, envolve. É tão importante a palavra para essa criança do que quanto para o adulto. Você não vai mudar da aula para a criança e tal. Mas, sabe, tem momentos da célula que você tem ali uma criança junto, que às vezes não tinha um conjunto de crianças para fazer uma célula de crianças e tal, um adolescente, não faça acepção. Alguém me chamou e quer falar, desculpe. Eu. Pode falar. Uma outra grande preocupação que eu tenho é acerca das diversas denominações. Às vezes, nós que somos de determinadas denominações, né, mais tradicionais e tudo, eu vejo, né, criticando essas outras denominações, vamos dizer, as pentecostais e muitas outras aí. Evidentemente que existem pastores e pastores, denominações e denominações, mas eu tenho para mim, e eu aprendi isso há uns anos atrás, que nós precisamos nos acautelar, né, em fazer julgamentos acerca disso, porque às vezes o indivíduo vai para uma determinada denominação, ali ele tem facilidade de acesso, chega ali, mas na medida que o Espírito Santo, ele vai buscando intimidade, estudando a palavra, vai chegar um momento que se aquela denominação, aquele pastor não o satisfazer, ele vai sair, vai para uma outra igreja, mas talvez aquela tenha sido a porta de entrada dele para iniciar, sabe? Então, e certa feita, eu ouvi uma pastora, até mesmo da IBC, dizendo o seguinte, gente, não vamos criticar esta ou aquela denominação, porque talvez seja aquela porta que levou aquela pessoa ao evangelho genuíno. E eu tenho um caso muito próximo de mim, de uma determinada pessoa espírita, que hoje ela frequenta uma determinada denominação, que eu tenho algumas ressalvas, mas eu estou louvando a Deus porque ela está iniciando a caminhada, porque eu tenho convicção que na medida que ela aprimorar, e o que eu tenho feito é o seguinte, eu tenho falado com ela, leia a palavra, estude a palavra, porque vai chegar um momento que ela abre os olhos e aí ela procura um novo rumo. Você entendeu? Então, assim, eu tenho essa preocupação. E eu diria o seguinte, mas, até além, mesmo que ela não procure outro rumo, tá, gente? Igual eu falei, eu tenho parentes que são evangélicos, mas não estão na minha igreja, eu tenho parente, tem tia e tal, na Universal. Entendeu? E amém, glória a Deus. E eu não acho que é só uma porta de entrada, não. Alguns vão ficar na Universal a vida toda mesmo e vão estar no reino de Deus conosco. Amém. Eu gosto de pensar o seguinte, Jesus só tem uma noiva. Ele não tem duas, nem três, nem quatro noivas. Ele vai casar com uma só. Ele só tem uma igreja. Só existe uma igreja, não existem várias. E se é igreja e é de Jesus, ela é boa. Não existe igreja boa e igreja ruim. E não existe, então, aquela história assim, mas será que...
Ou é ou não é. Então, existem situações, igual você citou aí, Helena, do espírita. Espírita não é igreja. Então, esse aí precisa encontrar Jesus rápido. Não importa se é na Universal ou se é na Batista ou na Assembleia, não importa. Mas ele tem que encontrar Jesus, porque não tem Jesus. Testemunho de Jeová, não tem Jesus. Não crê em Jesus. Se não crê em Jesus, não vai ao Pai, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, isso é seita. Isso é uma coisa, tá bom? Esses precisam de conversão mais do que de arroz e feijão. Agora, se está numa igreja que crê nos pilares básicos do Evangelho, Cris, né? Que crê que só Jesus salva, que crê no Espírito Santo, enfim, que crê que a gente tem que se converter, se arrepender dos maus caminhos e tal. Cara, tá de boa. Agora, é lógico que não dá. Toda hora, por exemplo, eu enfrento na coordenação do CCM mesmo, de vez em quando chegam uns casos assim. Fulano quer participar do CCM, mas não é da igreja. Aí eu falo, olha, aí é questão de critério. Foi dado como critério que o curso é para pessoas, membros da igreja, que já fizeram Lidere 1, 2, 3. Esses devem fazer o Avance. Então, eu sinto muito. Minha mãe queria fazer o curso, eu não deixei. Porque minha mãe não era da minha igreja. Ela é lá de outra igreja. Então, ela faz o curso lá. Mas, mãe, eu, assim, só quiser escutar uma ou outra gravação de alguma aula minha, aí eu sei que vai até lá, além da aula, vai uma tietagemzinha, beleza, toma aí, assiste aí. Né? E ela gosta mesmo e tal, mas ela não pode participar do curso. Mas não tem nada a ver, ela é da igreja, igual nós somos aqui, somos irmãos iguais, né? E quer saber a verdade? A igreja que a gente frequenta hoje tem muito mais a ver com as questões mesmo de praticidade, das pessoas que a gente conhece, do que com aquilo que ela realmente acredita. Não tem muita diferença não, gente. Quando eu me mudei para o sul do país, eu fui para Curitiba, eu já conheci algumas pessoas que eram da Assembleia de Deus. Lá eu frequentei a Assembleia de Deus mais de um ano. Porque 1 ano e meio eu virei diácono na Assembleia de Deus. Entendeu? E eu ia de terno e gravata, terno e gravata. Minha mulher é de saia. Mas eu achava isso tão bobo, tão... Eu vou ficar discutindo gravata e saia? Era tão irrelevante perto das outras coisas. E ali Deus nos abençoou. A gente se sentiu melhor ali com aqueles nossos amigos, irmãos, companheiros que a gente já conhecia, a gente tinha um carinho muito grande, as famílias se conheciam, tudo, do que se eu fosse numa igreja batista totalmente desconhecida. Então, assim, e aí, para mim, eu fiquei convicto, Jesus só tem uma igreja. Não sei se era isso que você queria perguntar, Cris, mas eu tenho, né, quando eu vou em alguns lugares, eu vou na Metodista, porque a tia da minha esposa é metodista. Lá no Sul é na Assembleia, o pessoal e até hoje eu correspondo com o pastor da Assembleia de lá, manda mensagem e tal. Enfim, igual eu falei, tem o tia na Universal, né? Meus irmãos são da 8ª Presbiteriana. Eu ainda brinquei com o pastor Samir esses dias, falei assim, pastor, será que a gente não está precisando rever nosso batismo, não? Porque tem um monte de gente fazendo descubra e não pode batizar, porque o nosso batismo é por imersão. Será que não dá para a gente flexibilizar algumas coisas aí para fazer um batismo, mesmo na pandemia? Meus sobrinhos foram batizados por aspersão, e eu não acho que que o batismo deles não valeu, entendeu? Porque eles são presbiterianos. Então, eu acho isso coisas muito pequenas hoje, para a gente querer comprar um tipo de divisão com outras igrejas, minha opinião. Tá? Pode falar, cara. Sim. Pode falar? Eu sei que vocês estão falando, meus pais são tudo da Assembleia, minha família é toda assembleiana. Mas eu observando tudo que você está falando, cara, eu consigo ver a grandeza de Deus em cima desse negócio. Sabe por quê? Porque você falou uma coisa, princípios. Dependendo, a gente tem que ver se a igreja ela tem um princípio, a mesma, né, a gente está indo para o mesmo caminho, que é Jesus Cristo. Então, Deus, com a sua imensa sabedoria, ele colocou uma porção de denominações, por quê? Porque as denominações, elas têm uns costumes que são bons, diferentes. Então, vamos supor, Ricardo, eu não combino com os costumes da Assembleia de Deus, mas eu combino com os costumes da IBC.
Então, eu não vou ter nem justificativa diante de Deus. Deus vai falar assim, olha aí, Ricardo, eu coloquei uma igreja ali, ó, que combina com você. Por que que você não foi? Ah, tem uns que gostam de usar terno e gravata, mas se eu usar lá na IBC, eu vou ser brega. Aqui, né? Ah, mas tem a Assembleia de Deus, tem a Deus é Amor. Por que que você não foi para lá? Né? Então, nesse ponto, eu só consigo enxergar, cara, a grande sabedoria de Deus, a grande oportunidade que Ele dá para todo mundo. Né? Eu quero falar também, rapidinho. Vai lá, Daniel. Sobre essa questão que a gente está comentando agora, eu também acho que a Bíblia ela tem algumas passagens bem legais sobre isso. Acho que até o final de Romanos, né, que Paulo estava tentando resolver um conflito entre os judeus e os gentios, né, os gregos, né, que se converteram. E sobre como que os costumes entre as diferentes igrejas, né, alguns judeus eles preservavam alguns princípios da lei, né, e princípios não, né, preservavam algumas ordenanças da lei, e os gentios não, ele fala, tipo assim, tudo bem, desde que todos estejam em Cristo, né, entendam isso. Então, tipo assim, essas diferenças mínimas realmente não podem, né, definir muito o que a gente julga, essa igreja aqui ela não é salva, misericórdia disso, né. Agora, por outro lado também, a gente tem Paulo falando, não só Paulo, né, mas muito do Novo Testamento, Jesus mesmo, sobre falsos ensinos, sobre quando viriam os falsos profetas, né, e tal. Então, tipo assim, eu acho muito legal até mesmo a forma com a qual Paulo combate isso. Como que Paulo combate os falsos ensinos? Mostrando quem são, tipo assim, quais são os falsos ensinos, né, e falando quais são os ensinos corretos, né. Então, tipo assim, muitas das vezes a gente vai encontrar coisas, né, que elas são realmente contra, né, os princípios elementares, fundamentais, né, como você falou, Túlio. Tipo assim, por exemplo, quando alguém fala, por exemplo, que algum pastor, por exemplo, vai falar que o inferno não existe, alguém vai falar que, sei lá, a Bíblia, na verdade, não é a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens, coisas assim que, assim, a gente precisa de perceber e não simplesmente pegar essas pessoas e condenar e falar que elas são do diabo, não. Mas ensinar aquelas pessoas, por exemplo, a quem Cristo nos confiou, nas nossas células, tudo, e falar tipo assim, gente, isso aqui não é bíblico. Gente, isso aqui está contra a palavra de Deus e mostrar a verdade. Não é combater os falsos ensinos, mostrando o que a palavra de Deus diz, sem também endemonizar e condenar as pessoas que estão dando ensinos errados, porque até mesmo elas mesmas erram, né? Tipo assim, todo mundo erra em algum momento também. Agora, Túlio, esticando e falando sobre um assunto, né, completamente diferente, é que eu perdi um pouco na hora que a gente estava lendo sobre essa questão da acepção. Na minha Bíblia está até tratando parcialidade, né, e tal, e eu dei uma olhadinha aqui no texto de novo e fala muito sobre uma questão social, né, e eu não sei se vocês chegaram a dar algum exemplo disso, mas, por exemplo, eu sou da Central Boulevard, né, da Rede Mosaico. E a gente até brinca que realmente lá a gente tem um mosaico cultural, sabe? Tipo assim, pessoas de diferentes culturas, diferentes experiências, né? Tipo assim, a gente tem muita gente lá da favela do Serra ali do lado. Então, tipo assim, é muito legal o que a gente vive lá. E a gente já vivenciou situações, tipo assim, um dia eu tava ajudando na recepção e chegou um grupo de amigos lá do Serra em que alguns deles não queriam de jeito nenhum entrar na igreja porque eles estavam com vergonha das roupas que eles vestiam. Então, é quase que literalmente essa situação que o Thiago está levantando aqui, sabe? E a recepção foi, sentou, conversou com eles, alguns quiseram entrar, outros não queriam entrar de jeito nenhum, eles chegaram de bike, assim, lá, né? E aí, tipo assim, né, como que essa é uma situação real e, na moral, uma situação para a qual nós, como igreja, às vezes fechamos muitos os olhos, né? Tipo assim, a gente vê alguém, por exemplo, chegando na nossa célula com uma cultura tão diferente do restante da célula e, por causa disso, a gente esquece realmente de ir em direção a essa pessoa, de fazer com que essa pessoa se sinta incluída, sabe? Isso é muito real. E até uma situação da qual eu estava vivendo no tempo das UES, das unidades especiais, é que começaram a aparecer algumas pessoas até do interior, assim, sabe? Ou de outras cidades, às vezes pessoas até com uma vida mais humilde, uma pessoa muito diferente, e a gente ia... Nossa, Túlio, tô falando demais, misericórdia, mas enfim, tô acabando. E a gente ia, tipo assim, muitas das vezes essas pessoas não recebiam a atenção e o incentivo, até por uma questão de, tipo assim, poxa, como que eu vou consolidar essa pessoa? Como que, né, e tal. Mas, gente, tipo assim, o evangelho ele é para todos, né? Então, tipo assim, por que eu não deveria pregar o evangelho a essa pessoa que está no interior, consolidar essa pessoa, falar sobre o batismo para essa pessoa e ajudar ela a procurar uma igreja local, sabe? Tipo assim,
São coisas das quais eu penso que realmente a gente, às vezes, involuntariamente faz muito essa acepção de pessoas. Sensacional, Daniel. Falou muito, mas falou muito bem, né? E faz todo sentido, né? Sabe uma coisa que nós acordamos para a vida aqui essa semana na nossa célula? Nós trouxemos uma pessoa que não estava vindo na célula online, a gente trouxe ela pessoalmente. Uma pessoa que não manja esse negócio de entrar na internet e não consegue falar pela câmera, não dá certo. Aí a gente falou assim, como é que tá? Ela tá se cuidando, nem sai de casa e tal. Pode vir aqui em casa? Pode. Então ela veio e participou da célula aqui dentro de casa com a gente. Né? Ela estava excluída do online. E a gente conseguiu incluir. E a partir de agora ela vai poder vir na célula, né? Claro, com todos os cuidados e tal. Mas assim, a gente faz exclusões de várias formas, a gente faz acepções de várias formas, a gente tem que tomar esse cuidado. E o social é sim, e continua sendo, Daniel falou muito bem, um dos motivos em que não só a gente, às vezes, faz a acepção do outro, como o outro se faz a acepção. Quantas vezes eu já vi lá no Luxemburgo, em reuniões de todas as comunidades, o pessoal do Petrovale fica todo no cantinho lá, só eles. O pessoal de Contagem fica, sabe assim, o pessoal às vezes quer meio que eles mesmos ficam assim, não vou misturar com esse pessoal não, que eles são chiques, não sei o quê, pessoal do Luxemburgo e tal. Eu falei, não, gente, não pode ser assim não, nós temos que ter esse mosaico aí, como o Daniel falou, e receber a todos, né, Flaviana? Pode falar. Então, me veio agora um versículo na minha mente, né, que lá em Pedro, eu acho que é 1 Pedro, que fala que a gente deve servir uns aos outros de acordo com o dom que Deus nos deu. E lá também fala que a gente tem que ser bons administradores, porque a obra de Deus ela é multiforme graça. Entendeu? Então, a gente vê aí, às vezes, várias denominações, é claro que cada uma, às vezes, com as suas falhas, mas Deus, ele age de maneiras diferentes, de formas diferentes para alcançar as vidas, né? Eu lembrei agora desse versículo, que é muito interessante, da multiforme graça de Deus. Amém, excelente texto, né? Realmente tem tudo a ver com isso aí. Eu queria comentar aqui também. Claro, Vanessa, pode falar. Eu me lembrei como que tem uma luta, né? E a gente precisa sempre ficar vigilante com aquelas pessoas que não vêm tanto à célula, com aquelas pessoas assim mais problemáticas, sabe? Que não recebe a palavra e que cria, às vezes, até confusão na célula, ou fica cheio de mimimi, cheio de tititi, tudo tá ruim, e a gente tem a tendência a excluir aquela pessoa. Essa semana eu também passei uma coisa assim com as UAs na hora de abrir. Uma das meninas, ela estava com ainda o grupo de UE aberto, sabe? Tinha poucas meninas ali, porque à medida que elas iam frequentando a célula, ela ia tirando do grupo de WhatsApp da UE e colocando no nosso grupo, né, só das meninas da célula. Aí teve 3, né, no grupo dessa UE, que ainda não estava no grupo das meninas, porque não estava frequente. E aí nós fomos fazer o grupo das UAs, uma dessas específicas que estava na UE, dela, não ia ficar com essa líder, ia para outra de um pessoal mais maduro, que ela já era batizada e tudo. E aí a líder lá da UA, né, eu já estou falando líder que é para profetizar. A líder lá da UA explicou rapidamente no grupo que ia transferi-la para outra, né, e excluiu ela e colocou ela no outro grupo. Nossa, mas a menina ficou uma fera, que você me excluiu e tal, que me expôs e não sei o quê, sabe? Então, assim, aí na hora que ela me ligou e me contou tudo isso, bateu-se aquela canseira. Nossa, que canseira dessa menina, não vem na célula, ainda uma coisinha, né, boba e tal. Aí depois me veio o Espírito Santo, né, porque a gente deve amá-la, e a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, eu liguei para ela e falei, olha, nos perdoa, realmente faltou ali um pouco mesmo de sabedoria, porque às vezes no WhatsApp, quando a gente escreve mensagem, a gente consegue
ser tão clara, né, que o WhatsApp às vezes prega essas peças na gente. Então, eu indico até mesmo, né, ou você liga ou você manda um áudio, que você consegue se expressar melhor. E pedir para ela desculpa, mas eu falei assim, deixa eu te falar, amado, quem quer que a gente desista, quem fica plantando essas intrigas, essas confusões na nossa mente, é o inimigo. Ele que não quer que a gente fique em comunhão, então deixa eu te falar, vamos deixar ele vencer, não? Vem para a célula, nos perdoa, sabe? Ignora isso. A gente recebeu isso que você falou, realmente nós falhamos, mas deixa eu te falar, não deixa o inimigo vencer, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nos perdoa e vem caminhar com a gente. Mas assim, sabe, no meu coração, eu falei, nossa, a menina é muito problemática, porque a moça que a convidou já havia falado, sabe? Então, eu falei, nossa, Deus, uma das aulas hoje, eu não sei se foi a sua, se foi outra, uma dos professores falou isso, que a gente não pode desistir, que a gente tem que amar mesmo. E aqueles também que estão lá sumidos, né? Vem um período, depois não vem mais, não vem nada, some, bate também aquela preguiça de tudo que você convida, não vem, tudo tem uma desculpa, né? E o pastor, no dia lá da visão, né? O pastor Breno, né? Ele falou, não vamos esquecer aqueles ex-participantes lá no Celoim, não vamos esquecer. Então, às vezes, a gente, né? O inimigo, né? Quer que a gente exclui aquele que já está puxando mesmo, ainda quer tirar ele do nosso coração, quer tirar o amor nosso por ele, a gente tem que ficar vigilante. Nossa, sensacional, Vanessa, é isso mesmo. Que bom que a gente consegue extrapolar bem essa questão da acepção de pessoas, da exclusão, né, que a gente corre esse risco toda hora, não é à toa que a palavra de Deus, de fato, coloca isso pra gente, né? Então, o verso 5 aí de Tiago 2 fala assim, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos pobres, os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas se vocês têm desprezado o pobre, ou chato, ou o difícil, ou seja lá o que for, né, que você tem desprezado, vocês estão errados, né? Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Então ele dá uma dura aqui, porque o pessoal estava querendo paparicar o rico, e era justamente o rico, no caso, que estava difamando e levando os cristãos para os tribunais aí, né? Que estavam incomodando eles lá. Se de fato vocês obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, o resumo é o amor, como a Vanessa bem falou. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como é que eu gostaria de ser recebido numa célula? Basta pensar assim, né? Como é que eu gostaria de ser amado? Como é que eu gostaria de ser tratado? Né? A lei de ouro que Jesus ensinou. E ele fala que essa lei de ouro, ele a chama de lei da liberdade. Lá no verso 12, ele fala assim, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Olha que paradoxo, e ao mesmo tempo um paradoxo maravilhoso, você entender que a lei de Deus, já agora, sobre o reino de Cristo, a gente tem um entendimento que é a lei da liberdade, porque é a lei do amor, é a lei da fé, é a lei do carinho, é a lei do cuidado, do pastoreio, do discipulado. Não é uma lei do não faça, não cometa adultério, não pratique, não vá, né? Não é a lei do não, é a lei do sim. É a lei de você é livre, você pode, querido. Você quer fumar, pode fumar. Depois, o Espírito Santo vai te mostrar. Se você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dizer se isso é bom para o seu corpo, ou seja, para o templo do Espírito Santo de Deus ou não. Aí a pessoa vai entendendo, mas é na liberdade sempre que a lei se exerce, né? E o nosso caso aí, voltando agora ao que a Priscila comentou, tem tudo a ver. Por quê? Será executado juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a gente julga o tempo todo. A gente acha que não, mas toda hora a gente bate o olho em alguma coisa e fala, aquele ali não está prestando atenção. Aquele ali fechou a câmera porque está fazendo outra coisa. A gente fica julgando, né? A gente o tempo todo. Nossa mente é um caminhão, né? Uma multidão de pensamentos assim que vem.
e que a gente não pode dar bola para todos eles, porque eles, às vezes, vão nos levar a julgar sem misericórdia, e isso é contra a palavra de Deus. E é contra a gente, porque você julgar sem misericórdia, você será julgado sem misericórdia, porque Jesus ensinou que com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, a gente tem que julgar sempre com misericórdia. A gente sempre tem que ser a pessoa mais capaz de entender o lado do outro, capaz de amar, capaz de se colocar no lugar. Empatia é a palavra que talvez melhor expresse isso. Se colocar no lugar do outro e receber isso com graça e ajudar o outro, né? Não só ter o meu foco, eu cumprir o meu objetivo, mas será que a pessoa está cumprindo o objetivo dela quando ela vem nessa UA, quando ela vem nessa UE, quando ela vem nessa célula, quando ela vem nessa aula? Então, minha preocupação é essa, vocês, não importa o que eu ensino, não importa o que vocês aprendem, né? Entendem? Mesma coisa na célula, não importa o que eu falei, o que importa é o que a pessoa ouviu. E mais até, o que a pessoa consegue praticar, né? Porque a palavra de Deus é para ser praticada. Então, resumindo e fechando, são 11 horas, deu o meu horário, parei por aqui, mas eu vou deixar vocês fazerem mais alguns comentários aí, uns 2 minutinhos para a gente terminar. Bem, então eu vou fazer. Eu me lembrei aqui do curso Batalha Espiritual. Acho que foi nesse mesmo. Um dos professores comentou que nos nossos ouvidos, eles são mais treinados a escutar a voz do inimigo do que do Espírito Santo. Então, muitas vezes, essas questões julgadoras, nossa, né? É coisa que o inimigo está plantando ali no nosso ouvido, no nosso coração, para a gente ir contra o outro, contra o irmão, né? Contra familiares, contra pessoas, né? E a gente precisa mesmo pedir que a gente fique sensível à voz do Espírito Santo, para que ele nos conduza e repreender a voz do inimigo. Não sei se foi nesse grupo que eu contei, que falou, que eu comentei que eu ficava com muita raiva do meu marido, chegava em casa, deixava tudo bagunçado, sapato jogado e tal, nossa, e aí era interessante que eu via a bagunça dele, mas eu não via a minha. Às vezes o meu sapato estava do lado dele, mas eu só via o sapato dele. Olha para você ver como que o negócio era espiritual, sabe? E aí um dia eu orei na minha casa, eu fiquei com tanta raiva, e eu orei e falei assim, Satanás, eu repreendo a sua voz no meu ouvido, querendo me colocar contra o meu marido, trazendo picuinha na minha mente, no meu ouvido, para eu ficar com raiva dele, sabe? E aí, nossa, ele deixa os trem bagunçados, a hora que der eu pego, se não der eu não pego. Um dia eu fiz um comentário assim, nossa mãe, ainda bem que você tem menos sapato do que eu, né? Porque todos que você tenta jogar, se você tivesse muitos. Então, hoje eu faço graça, hoje eu faço piada, sabe? Mas eu não deixo o inimigo me usar para eu ficar irritada, irada, e às vezes acaba um clima dentro de casa, né? Num final de semana que você tem, né? Aí ele tá ali relaxadão, tira a camisa, joga em cima da cadeira, e aí aquilo, né? Eu só fico pensando, não, como ele é desorganizado, não, como isso, como aquilo. Então, eu repreendi essa voz e nunca mais, sabe? Nunca mais eu tive esse tipo de problema. Amém. Alguém mais quer falar? Então tá bom, gente. Opa, alguém falou aí? Liane, Tá, pode falar. eu acredito que a linguagem universal é o amor. É o amor que nos une, independente das nossas diferenças, das nossas divergências de opinião. E acredito que a gente ensina também com as nossas atitudes de amor, né? Porque o amor, ele traz para perto, ele não exclui. Eu já tive várias experiências assim, né? Eu sou a Adriana do interior. Eu já tive várias experiências de tanto a gente às vezes fica acuado quando a pessoa tem um nível social, né, alto ou maior do que a gente, como também quando a pessoa tem um nível social inferior, então a gente tende a selecionar quem a gente quer perto da gente, quem a gente já não tem tanta afinidade,
Mas quando a nossa linguagem é o amor, a gente inclui, a gente traz para perto, e mais do que isso, a gente ensina o outro também esse caminho do amor, né? A gente achar esse caminho e trilhar por esse caminho é o melhor lugar para a gente estar e o melhor lugar para a gente achar o coração do outro, que é o caminho que Jesus nos ensinou, que é o dom maior, né? Que é o dom do amor. Ai, gente, que linda palavra. Gostoso demais estar com vocês. Por mim, eu ficava mais umas 2 horas aqui, mas não dá, né? A gente tem compromissos aí, todos nós. Então, nós vamos encerrar, né? Com a graça de Deus. Obrigado a todos e a todas pela presença. Na próxima aula, eu quero fazer alguns grupos, assim, dividir vocês para fomentar um pouco mais a participação. Eu vou mandar, assim, alguns textos, tá? Até amanhã eu mando alguns textos e o grupo para cada um já chegar e já entrar no grupo aí de até 5 pessoas para conversar sobre o texto de Tiago, vai ser Tiago 3 e 4, tá? E vocês vão conversar e depois o grupo vai trazer uma apresentação geral aqui para plenário, combinado? Vamos dizer assim. E vai ser bem participativo, então já vai ficar para casa aí o que eu vou passar amanhã, o texto aí para os grupos conversarem. Tá bom? Até semana que vem, então. Um beijo para todos. Obrigado. Tchauzinho.